Espero que você esteja bem. Deus é fiel. E eu? É sobre isso que será a nossa meditação de hoje. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13, diz: Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, e não apenas fiel, Deus é perfeitamente fiel. E por isso, todo aquele que acredita, que espera em Deus, não será decepcionado. No Salmo 25, no verso 3, a parte A do versículo diz: Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Sabe, tudo que está na palavra de Deus irá se cumprir. E por quê? Porque Deus é fiel e Ele é fiel à sua palavra também. E nós? Será que somos fiéis? A fidelidade é inteira, se posso dizer assim. A fidelidade precisa ser inteira, ou seja, o meio fiel não é fiel. Só é fiel aquele que é fiel por inteiro. E Deus deixa bem claro na sua palavra o tipo de fidelidade que Ele requer daqueles que se aproximam dele. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte C do versículo. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Deus quer que sejamos fiéis por inteiro até as últimas consequências. Sabe, no Velho Testamento conta a história de 3 rapazes, Mesaque, Sadraque e Abdenego. E eles tinham sido levados para a Babilônia como escravos ali. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele fez uma gigantesca estátua de ouro e se projetou naquela estátua e ordenou, baixou um decreto que todas as pessoas deveriam se prostrar diante da sua estátua e adorar aquela estátua. Mas o povo de Deus recebeu uma ordenança de Deus em que não devemos nos prostrar e muito menos adorar nenhuma estátua, nenhuma imagem de escultura, nenhum Deus com D minúsculo, nada. Deus não admite isso do seu povo. E Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles sabiam muito bem disso e eles teriam que obedecer a alguém. Ou eles iam obedecer a Nabucodonosor e serem fiéis a ele, ou eles iam obedecer ao Todo-Poderoso Deus e ser fiel ao Senhor. Então, olha só qual foi a postura desses 3 rapazes nesse dia em especial, em que todos teriam que se dobrar, se prostrar e adorar a imagem. Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles foram fiéis até as últimas consequências e, diante de todas as perdas, porque eles perderiam a boa posição que eles tinham ali no palácio, porque eles estavam trabalhando no palácio, eles perderiam tudo que eles conquistaram e, principalmente, iriam perder a sua
vida. Sabe, ser fiel nesse momento é realmente algo que agrada o coração de Deus. Eles não se prostraram e foram lançados na fornalha. Nós sabemos a história. E ali então, dentro da fornalha de fogo, apareceu um quarto homem que não permitiu que o fogo os queimasse, porque Deus é fiel. E principalmente Ele é fiel para aqueles que são fiéis para com Ele. E aqueles rapazes preferiram ser fiéis a Deus do que obedecer ao rei. Eles escolheram ser fiéis a Deus ante a perda que eles iriam ter. Eles não se importaram com as perdas, eles se importaram em ser fiéis. Por isso Deus foi lá e não permitiu que o fogo causasse danos a ele. Sabe, meus irmãos amados, por muito menos as pessoas estão sendo infiéis a Deus. Por muito menos. Por causa de dinheiro, por causa de sexo, por causa de tantas paixões, por causa de tantas questões que estão por aí no mundo. Sabe, as pessoas estão deixando de serem fiéis a Deus por muito pouco. A nossa fidelidade, ela agrada a Deus. Mas a fidelidade, ela não agrada apenas a Deus, ela agrada a todos. Fidelidade, ela agrada a todos. Deixe-me contar uma história. Havia um homem e ele era casado e ele um dia saiu com seus amigos e acabou que bebeu um pouco além da conta. Ele não era um viciado em bebida, mas naquele dia ele ultrapassou os limites e ele bebeu muito e voltou para casa, então, muito bêbado, muito. Então, quando ele chegou ali, ele passou muito mal, tal. Bom, quando foi no outro dia que ele acordou, ele estava na cama, e ele acordou com aquela dor de cabeça, tudo. Então, ele não viu sua esposa, mas a sua filha estava lá por perto. E a sua filha, ele chamou a filha então e perguntou para a filha, que era uma adolescente, falou: cadê sua mãe? Ela falou assim: ela foi comprar algo para fazer um café especial para o Senhor. Mas ela deixou esse bilhete aqui. E no bilhete estava escrito: meu amor, eu amo você. Bom, e ele ficou sem entender e ele perguntou para a filha: filha, o que aconteceu? Falou: ah, papai, o senhor veio muito bêbado, muito. E quando o senhor entrou, o senhor caiu na sala. E pior, o senhor vomitou na sala, sabe? Não sujou apenas a sala, como sujou a mamãe. E então a mamãe pegou e arrastou você para debaixo do chuveiro. E quando ela começou a tirar a sua roupa, o Senhor disse para ela: não, moça, não faça isso. Eu sou um homem casado. Sabe, meus queridos irmãos, é uma história. Mas aquela mulher, quando viu a fidelidade daquele homem, porque aquele homem não estava reconhecendo ela, de tão bêbado que ele estava, mas a sua fidelidade ainda persistia, mesmo naquele momento. Por isso é que ele disse, sem reconhecer a sua própria esposa: não, moça, não tire a minha roupa, eu sou um homem casado. Eu tenho um compromisso com uma mulher, era isso que ele estava dizendo. Eu amo essa mulher, eu sou fiel a ela. Isso alegrou tremendamente essa mulher, mesmo diante de tudo aquilo que ele fez, ficando bêbado, vomitando, sujando. A fidelidade, ela agrada a Deus, mas ela agrada as pessoas também. Você se lembra quando eu disse que a fidelidade, ela tem que ser inteira, ou seja, o meio fiel não é fiel.
tem que ser inteiro. Quem é fiel a Deus será fiel às pessoas, às suas amizades, à sua esposa, ao seu esposo, à sua família, à sua igreja. Quem é fiel às pessoas também será fiel a Deus. Porque o fiel é fiel por inteiro. O meio fiel não é fiel. A pessoa fiel, ela gera prazer e muita alegria. A pessoa infiel, ela gera muito desgosto e muita tristeza. A pergunta que fica é: você é fiel? É melhor ser fiel. O nosso Deus é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo, mas a nossa fidelidade vai agradar a Ele e com certeza as pessoas que estão à nossa volta. Oremos. Pai amado e maravilhoso Deus, em nome de Jesus, obrigado por sua fidelidade maravilhosa, porque o Senhor, Pai amado, é aquele que veio, Deus amado, foi sacrificado na cruz e nos salvou, porque o Senhor é fiel. Senhor Deus amado, o Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, e essa é uma verdade, porque o Senhor é fiel. O Senhor disse que estaria, Senhor Deus, nos ajudando, suprindo a nossa necessidade. O Senhor é fiel. Ajuda a mim e a cada um dos meus irmãos a sermos fiéis ao Senhor. Que sejamos fiéis por inteiro, fiéis às nossas amizades, fiéis à nossa família, Senhor Deus. Que o marido seja fiel à sua esposa, a esposa seja fiel ao seu marido. Que sejamos fiéis na igreja, em todo o tempo, para que possamos ser por inteiros fiéis. Peço a sua bênção, a sua direção sobre nós e agradecemos por sua bendita e maravilhosa fidelidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus é fiel e o ideal é que eu e você também sejamos fiéis. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu trabalho, suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a você. Amém?